Obrigado, presidente. Agradecer a presença do ministro da Educação aqui hoje. Como o próprio colega Chico Alencar disse, são 5 horas dessa sessão e eu sei que muitos de nós aqui já estamos cansados, mas a nossa determinação em melhorar a educação do nosso país supera o cansaço físico. Estamos todos aqui, com certeza, comprometidos a melhorar o ensino do nosso país, que é o futuro da nossa nação. Bom, ministro, no início da sua fala, o senhor fez uma apresentação usando a tela e um dos primeiros slides, eu fiz questão de tirar uma foto, mostra o seguinte, né, diálogo permanente. O Ministério da Educação está de portas abertas para o debate e escuta de parlamentares, estados e municípios, entidades, estudantes e profissionais da educação. Eu sou um profissional da educação, eu sou professor há 24 anos, mas eu estou aqui hoje não como professor. O motivo que iniciou a sequência de eventos que fizessem com que eu hoje estivesse presente na Comissão de Educação como deputado federal, foi um dia em que o meu filho foi agredido verbalmente por um professor devido à posição política dele e da família dele, no caso, eu e minha esposa. 2 anos depois disso, eu tive a minha filha voltando chorando da escola várias vezes, justamente pelo posicionamento que ela defendia, pela sua fé, pelos seus valores, e ela sendo motivo de chacota, muitas vezes, por professores também. Foi onde eu comecei a decidir que era uma pauta que não só me afetava, mas percebi que afetam milhões de pessoas no nosso país e que são pais que estão sendo ignorados. Voltando ao slide do início da sua fala, eu não vi a palavra pais aqui, ou famílias. Eu acho que a gente precisa, para que nós tenhamos uma educação saudável, eu acho que nós precisamos aumentar ou incluir a participação dos pais, dos responsáveis pelas crianças, das pessoas que verdadeiramente amam e dariam suas vidas por elas, que depositam todas as suas esperanças para que nossos filhos tenham uma vida melhor que nós tivemos e que eles possam viver em uma nação melhor em que nós recebemos. Então, eu gostaria de saber do senhor se há no projeto desse governo alguma iniciativa no intuito justamente de trazer as famílias e os pais para mais perto e se eles poderão ter voz na criação dos nossos filhos. Eu digo isso porque, recentemente, eu fiz um seminário aqui no Congresso, onde nós tivemos em torno de 600 pessoas, numa quinta-feira à tarde. O seminário tinha um único objetivo, falar sobre a doutrinação no sistema de ensino brasileiro, que muitos falam que não existe, que isso não é um problema, que isso não deve ser levado a sério. Eu convido essas pessoas a ouvirem os relatos de milhares, eu me corrijo, milhões de pais, de professores que estão sendo perseguidos nas escolas, nas instituições de ensino, justamente porque eles não se curvam a uma ideologia que está predominante hoje no sistema educacional brasileiro. As crianças, aos jovens que chegam chorando em suas casas, que têm que mudar de escolas, que perdem para os pais para não voltar para a escola mais, porque eles viram motivo de chacota e são perseguidos. Adolescentes que cometem decisões fatais, muitas vezes, porque se sentem excluídos justamente por causa disso. Porque eu acho que a política se infiltrou no sistema de educação, isso não pode acontecer. Do mesmo jeito que o senhor disse também, eu fiz questão de anotar que o senhor tem, hoje é aniversário do seu filho, ou filha, o senhor tem 3 filhos, eu tenho 2. Eu tenho certeza que você gostaria que os seus filhos carregassem os seus valores, carregassem as suas posições, os seus princípios, que é seu critério incutir no coração e mente deles. E eu quero isso dos meus filhos. O quão indignado ou revoltado o senhor ficaria se, ao chegar da escola, um professor tivesse virado a mente do seu filho contra os seus valores, os valores da sua esposa, ensinasse o seu filho a te odiar pelo que você defende ou acredita. Isso desestruturaria a sua família. Eu, como professor, se os seus filhos algum dia viessem a ser meus alunos, eu respeitaria o seu relacionamento com seus filhos acima de qualquer posicionamento político meu. E faria questão de que jamais os seus filhos se tornassem alvo de qualquer grupo, professor, qualquer entidade, pelo seu posicionamento. Por mais que eu discorde 100% do seu posicionamento político ou dos seus conceitos de política, de gestão pública, quaisquer que sejam. Eu acho que a gente precisa trazer isso para o debate sobre educação. Isso está virando um problema tão sério que hoje nós temos uma porcentagem considerável dos pais do nosso país tentando aplicar homeschooling, que é estudar, fazer com que os filhos estudem dentro de casa. Pais hoje têm medo de colocar os filhos nas escolas, por 2 motivos. Primeiro, por essa onda de ataques que nós estamos testemunhando. O segundo é porque isso são relatos que não param de acontecer. Pais que deixam seus filhos nas escolas e recebem de lá um jovem militante cheio de ódio no coração que odeia tudo que eles acreditam. Eu acho que isso tem que acabar.
Eu tenho as minhas divergências, muitas, com o seu partido, com a ideologia da esquerda. Mas eu conheço a sua história. O senhor é uma pessoa especialista na educação, que fez um trabalho muito bem feito no seu estado. E eu tenho certeza que o senhor não colocou na pauta, no projeto do seu estado, que a sua ideologia fosse aplicada. Mas existem muitos profissionais de educação, instituições que estão fazendo isso. Eu queria saber do senhor se isso vai ser levado em consideração, se a gente vai poder lutar contra isso. Porque famílias estão sendo destruídas. Futuros de crianças estão sendo destruídos. Isso não pode acontecer. A educação, a gente está tentando desenvolver para a nossa sociedade pessoas capazes de agregar valor, pessoas capazes de serem independentes, de criarem novas tecnologias, de criarem novos hábitos, novas ferramentas para evoluir, para melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro. E não para levar adiante uma ideologia quaisquer que seja. Da mesma forma que eu falo sobre a questão da ideologia da esquerda estar dominando a mente do sistema educacional, eu não aceitaria que fosse o contrário, porque poderia destruir várias famílias que têm diretrizes, valores e princípios diferentes. Em relação a isso, agora, para concluir, estamos nos segundos finais, em relação ao capitão Alden, que falou na questão das escolas militares, o senhor disse que ele pode ter se confundido, eu tenho um relatório aqui do INEP. E esse relatório, porque já existiam escolas cívicos militares numa espécie de um formato protótipo, e o resultado das escolas cívicos militares eram sempre melhores das escolas tradicionais, e das escolas militares era mais do que o dobro na pontuação do IDEB. Então, só para concluir, era mais do que o dobro. Então, se nós temos aqui uma experiência que trouxe resultados, num sistema de educação brasileiro que é falido há décadas, estagnado há décadas em vários governos anteriores, se nós temos a solução, por que lutar contra essa solução? É uma questão ideológica? Por que não ampliar uma coisa que está dando certo ao maior número de escolas possível? Obrigado. Obrigado, deputado Gustavo Gayer. Obrigado mais uma vez por compartilhar o seu testemunho pessoal também.